Fala galera, como vocês estão tranquilos? Passando aqui para deixar um aviso aí pra vocês. Esse react foi tirado de uma live que eu fiz aqui no canal do YouTube, reagindo a alguns confrontos lendários, alguns vídeos de debate. Não se esqueçam de deixar aí o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso ajuda demais. Mas em geral é isso, então bora reagir. Ó, vamos ver Shibuya versus Miyamoto. Confronto lendário. Galera, só um aviso antes de começarmos o vídeo. Se vocês acharem que a Eu minha vou pular voz tá um aqui o pouco aviso dele. estranha, Não tinha visto ali antes. conto com o seu like, luta de Miyamoto contra Hetsu, espada Aí, com bora. a sua inscrição e bora lá. Logo após a luta de Miyamoto contra Hetsu, o espadachim se instalava na mansão de Tokugawa, e lá o anfitrião perguntava se a sua luta tinha sido fácil. Miyamoto dizia que pode ter dado essa impressão, mas seus ferimentos não deixavam ele mentir. Hetsu era muito forte. Tokugawa fumava e questionava o quão forte ele era. Miyamoto começava a pensar e dizia, ele estava no mesmo nível da batalha de Sekigahara. Batalha Hetsu, essa que então ele Miyamoto, foi um bom aos 17 adversário. anos, segundo a literatura, se atrasou e chegou tarde demais, hora que a batalha já tinha acabado, praticamente acabado na verdade. Porém, ainda assim, ele levou vários oponentes que restaram. Nessa batalha, Miyamoto dizia que ele não podia se distrair, ou ele poderia morrer. Era ele Hetsu contra era vários também. comparado a essa guerra. Ao escutar as palavras de Miyamoto, galera, Tokugawa agradecia pelas palavras gentis. Afinal, ele estava sofrendo bastante, ele se sentia culpado Pelo amor do Hetsu amigo. ter morrido, ele achava que era culpa dele. Tokugawa perguntava se você comparasse Hetsu com o espadachim gênio Sasaki Nanigashi, mais conhecido como Sasaki Kojiro, qual dos dois teria mais sorte? Musashi parava, galera, e ele começava a pensar por muito tempo, até que ele dizia, Funashima, tal nome era a ilha do Japão, onde Sasaki e Miyamoto se enfrentaram. Tokugawa ficava confuso e Miyamoto continuava. Ele dizia Funashima, pois lá, galera, foi onde ele conheceu o homem que chamavam de Sasaki. Ele havia demorado para dar tal resposta Sasaki porque ele Kojiro. havia esquecido momentaneamente quem que era o Sasaki. Nessa hora, galera, o Tokugawa questionava, pois as lendas contavam que Sasaki foi um grande rival do mesmo. Miyamoto parava, pensava e dizia que ele não era seu grande rival. Na verdade, Kojiro era um homem bem regular em termos de força. Tokugawa se espantava com aquela resposta e perguntava se ele era regular e o Hetsu era regular também. Surpreendentemente, Miyamoto dizia que era impossível considerá-lo regular. Inclusive, os três que o Tokugawa apresentou, o Baki, o Doppo e o Hetsu, estavam longe disso. O espadachim continuava. Caralho, falou no que meu os caras eram tempo, um onde merda. acontecia muita guerra Uns civil, merdeiro. ninguém era como eles. Inclusive, eu já estou esperando o meu próximo oponente. Galera, só um adendo aqui para explicar melhor esse diálogo, que fica bem confuso. O Miyamoto falou Funashima, que foi o seu oponente mais duro, porque na luta contra o Sasaki, ele ficou muito tempo esperando, enrolando o Sasaki em Funashima. Diziam que o tempo tava muito sol, tava um calor desgraçado, então eu acredito que tem a ver com isso. Esse diálogo em Baki, ele fica bem confuso para quem não conhece essa parte da literatura japonesa. Porém, aqui só um adendo. Voltando para a história, o que acontecia? Um tempo se passava e a polícia ia até a mansão de Tokugawa. Ela algemava Miyamoto e o espadachim seria preso e levado, pois ele cometeu um assassinato. Isso foi Ele antes havia dos 100 matado homens, então, Hetsu. né? Porém, galera, Miyamoto facilmente quebrava as algemas, como se rasgasse um pedaço de papel. Ele dizia, esse metal é muito fraco. Porque nos 100 homens falam Todos que ele não policiais, obedeceu pessoal, a polícia. se espantavam e Tokugawa começava a rir. Miyamoto saía andando para fora da mansão e lá fora uma multidão de policiais o aguardava. Miyamoto adorava aquilo, galera. Se bem Ele que isso é abria os os 100 braços homens. e perguntava se tinha alguma coisa de errada com eles. E o narrador começava eu tô a contar. no vídeo certo, né? Em 1921 aconteceu um incidente de Omoto. Nessa época, a polícia da prefeitura de Kyoto fez a prisão de Oni Saburo e isso se tornou um grande problema. Tal homem tinha uma comitiva e sempre andava com um verdadeiro artista marcial. Esse alguém era o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba. Nessa época, o departamento de É uma polícia técnica de metropolitana espada era também? orientada pelo mestre. Eles aprenderam a lidar com diversos cenários de violência, tudo isso graças ao mestre. A polícia dizia que tal homem era tão habilidoso que não importava quantos homens o atacassem, ele não iria perder. E nesse incidente,
uma estratégia foi criada, tudo isso para capturar o Ueshiba. Ele foi cercado por caminhões de bombeiros e vários homens. Com água, o Ueshiba foi alvejado. Com redes, eles o prenderam. Em seguida, com bastões longos, o alvo era atacado à distância para não serem pegos, até que ele foi neutralizado. Uma boa técnica. O flashback acabava, galera, e um cenário muito parecido ocorria com Miyamoto Musashi, porém o chefe da operação ordenava para que todos os soldados recuassem. A ordem era acatada e, ao se virarem, Miyamoto gritava para eles esperarem. Ele dizia, todos esses guerreiros, e se eu resistir à prisão, vocês conseguiriam prender Miyamoto Musashi? Óbvio que ele não. olhava para o chefe da operação e dizia estar bastante curioso. Com a força desse exército, vocês realmente acham que poderiam vencer Miyamoto Musashi? A aura do espadachim, galera, começava a sair e o chefe dizia que eles não venceriam. Ao ouvir isso, Miyamoto gritava, Katsu! O som que ele bradava ao cortar, todos recuavam, o caminho se abria e todos Miyamoto dizia, bem, vocês não são guerreiros. Miyamoto se permitia ser levado pela polícia, galera. Aparentemente, eles tinham algo a mostrar pro espadachim. No departamento metropolitano da polícia, um homem aguardava, um campeão japonês de Kendo, a arte marcial com o combate da espada. Eles queriam ainda saber se ele era realmente o Musashi, era né? Miwa Takeshou, 7º dan de Kendo, 38 anos. Por 4 anos consecutivos, o seu título foi defendido. A sua patente na polícia era sargento. O militar tinha certeza do seu êxito contra Miyamoto. Ao chegar lá, galera, Miyamoto apenas o olhava, sua aura começava a sair e com espadas de madeira o combate começava. Miyamoto olhava a espada de bambu, começava a andar, erguia a mão bem lentamente e atacava. A espada do campeão quebrava, sua cabeça e costas eram acertadas e o militar caía desmaiado. Miyamoto dizia, como prometido, agora eu vou embora. O chefe da polícia perguntava se o espadachim tinha pressa, porque ele tinha mais um desafio. Nessa hora, galera, o mestre Chibukawa chegava. Conheci já o Chibukawa, na segunda temporada lá do anime. Mestre, com muito respeito. Miyamoto olhava e começava a pensar, faz tempo que eu não vejo uma forma tão esplêndida, o seu centro de gravidade é absoluto. O chefe da polícia apresentava Miyamoto para o mestre e os policiais se perguntavam, o que vai acontecer aqui? Temos 2 monstros. Chibukawa o cumprimentava sorrindo e se mostrava bem solícito, bem receptivo. O chefe da polícia dizia, de um lado, o homem que tem seu legado estendido para fora das páginas da história japonesa, um guerreiro incomparável, Miyamoto Musashi. Do outro lado, o mestre dos mestres da era atual, Gouki Chibukawa. A questão aqui é a seguinte, qual de vocês dois é mais forte? Os outros policiais gelavam, mas o mestre quebrava o crime e dizia, não é assim, não diga essas coisas, nunca diga tal coisa se a pessoa à sua frente é Miyamoto Musashi. Nós artistas marciais o consideramos como um verdadeiro deus das lutas. Quem é o mais forte entre nós? Essa pergunta é absurda. Eu só quero ter a honra de conhecer esse homem pessoalmente. O mestre esticava o braço e dizia, você me daria a honra de apertar a minha mão? O Musashi olhava e esticava seu braço. Eles apertavam as mãos e um silêncio muito estranho começava a acontecer. Miyamoto dizia que estava acontecendo algo muito misterioso ali, não importava o quanto ele tentasse, ele não estava conseguindo se soltar daquele aperto. O mestre Chibukawa sorria, tirava seus óculos e dizia que isso ocorria porque ele estava o segurando. De repente, o mestre pressionava mais ainda. Miyamoto sentia um peso tremendo. Ele perguntava, o que é esse peso? De repente, Miyamoto estava sendo jogado de costas no chão. O mestre Chibukawa dizia bem calmamente, Miyamoto-san, você entende agora o que é ter uma partida de verdade? Etsukayo era meu amigo. O mestre pegava e golpeava em cheio o rosto do espadachim. Miyamoto sangrava e era solto. Porém, rapidamente, o espadachim se levantava e começava a olhar. Chibukawa sorria e dizia que precisava se desculpar. Hetsu odiaria ver ele se vingando de algo assim. O mundo dos combates não tinha espaço para sentimentos pessoais. Ele dizia,
Por Sabia que ele mais era que eu tão te bravo. ache repugnante, eu não vou desonrar o nome de Miyamoto Musashi lutando por algo tão trivial como uma vingança. É algo simples, isso foi apenas uma distração. Miyamoto dizia: foi bom ouvir isso, sua técnica é magnífica. Desde que você me agarrou, você não me soltou. Por mais que os apertos fossem iguais, só um lado estava controlando a força. Foi como ser vencido por um grande peso. Como Por isso que ele é o mestre, enorme né? pairasse sobre mim. Eu nunca vi. Inclusive, que técnica que o Shibukawa, tipo, luta? Tipo, qual arte marcial? Que eu ainda não entendi. Ele apareceu lá no anime e ele usou a força do cara contra o cara. E vocês também me falaram isso aí nos comentários. Mas o que seria, tipo, isso? Ele luta o quê? Ele luta, tipo... Jiu-jitsu, taekwondo, judô? O que seria, tá ligado? Usar a força do cara contra o cara. Eu ainda não consegui compreender o que seria isso, tá ligado? Tal coisa antes. O mestre dizia que tal estilo de luta foi criado com toda Olha, vai explicar certeza agora, eu ao acho. perder as armas no meio do campo de batalha. Ele contava sobre 1859, onde um gênio apareceu. O seu nome era Takeda. Aos 15 anos, ele brigava constantemente. Em alguns casos, ele chegou até matar seus oponentes. Ele tinha apenas 1,50 m. E ele 1,50 m. superava seus oponentes. Baixinho. Ao longo dos anos, ele usava a técnica contra a força. Esse Aí. foi o nascimento do Aiki. O Aiki. mestre dizia: É muitos Aiki. tão talentosos como Takeda apareceram ao longo dos anos, mas nos dias atuais existe outro gênio ridiculamente forte. Esse alguém sou eu, Chibukawa Gouki. Miyamoto adorava aquela autoconfiança. Não conhecia e ele essa sorria parada e aí, Aiki. perguntava: Chibukawa-san, o que você vê ao Essa olhar essa pra arte mim? O marcial. mestre dizia: por toda manhã, desde que cheguei aqui, eu estou vendo um campo de flores. Miyamoto dizia que ele também. De repente, o mestre virava para os policiais e dizia que o que eles acabaram de ver era apenas o começo da luta, mas na mesma hora, um corte ilusório chegava no seu pescoço e pulso. O mestre olhava e o espadachim estava sorrindo. Chibukawa se impressionava, ele dizia: as pessoas daqui sequer entenderam, suponho que seus golpes surpresa sejam o seu grande ponto forte. Um jogo raro e sujo, mas para um homem que é da era das espadas, eu sei que isso é comum, é assim que você luta. Nessa hora, galera, Miyamoto começava a emanar a sua aura, o mestre sentia uma pressão anormal. É, ele Era não ganharia como se do Miyamoto. um vulcão começasse a entrar em erupção na sua frente. Miyamoto empunhava suas espadas invisíveis. Miyamoto é uma calamidade. O mestre pensava: é natural que esse bastardo esteja segurando uma espada longa e uma espada curta, mas é assim mesmo que deve ser. O mestre disparava e quando ele se dava conta, galera, Miyamoto já estava na sua cara. O ombro do mestre já estava cortado ilusoriamente e em câmera lenta nos era mostrado o que tinha acontecido ali, galera. A velocidade de Miyamoto era absurda. O mestre começava Já a sentir sabe que ele é dor. 0,00,x. Como se o sangue estivesse jorrando. O dano era letal e o mestre acabava desmaiando. Porém, rapidamente ele conseguia recobrar a sua consciência. O mestre se recompunha sorrindo e dizia: de fato, um verdadeiro homem da espada, você me cortou sem que eu sequer visse o desenho do seu movimento. Quando te vi, já era tarde demais, não pude nem te tocar. O Aiki falhou comigo e eu admito a derrota. Novamente, galera, o mestre esticava a mão para cumprimentar o espadachim. O mestre sorria e já esperava o troco. Naquele instante, ele era fatiado em diversos pontos e o mestre pensava: eu não esperaria nada menos de um mestre Caralho, espadachim. numa fração de segundo, né? Miyamoto também sorria e o combate acabava, galera. E aí, galera, o que vocês acharam desse combate? Comentem livremente. Eu conto com o seu like para ajudar o canal. Se você Foi um não combate- é inscrito, foi um por favor, combate se menor, inscreva né? e vem fazer Tipo, parte da nossa comunidade. Galera, o dele um com o Yujiro. abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Mas foi legal que eu fiquei descobrindo aí, não sabia dessa parada aí que o Shibukawa lutava essa arte marcial. Ele falou Aiki ali, não sei se é esse o nome da arte marcial, mas é o bagulho que tu usa a força do oponente contra ele. Pra alguém que é pequeno e parece ser meio frágil, igual o Shibukawa, é algo muito poderoso, né? Usar a força do inimigo contra ele mesmo seria mais ou menos autodefesa. É, isso daí, né? Verdade.